Olá, pessoal. Eu vou ler aqui para vocês o apêndice 3, intitulado Ouro à Venda, na página 317 deste livro aqui. Intitulado Os Segredos Perdidos da Arca Sagrada, Revelações Surpreendentes sobre o Incrível Poder do Ouro, de Lawrence Gardner. Antes de dar continuidade, apresentarei aqui um pequeno trecho de uma live do professor Luiz Antônio Peixoto Vale e em seguida também um pequeno trecho de um filme conhecido por todos. Peço que prestem bastante atenção às palavras do professor e o tema do filme, pois estão relacionados. A Laura pergunta qual a finalidade dos artefatos arqueológicos de duplo uso para sustentar um conflito. Nós já tivemos, Laura, vários conflitos nesse plano de consciência, onde, em certas épocas, foram deixados para trás artefatos que têm embutido neles uma tecnologia superior à que existe hoje. Num processo de reengenharia, engenharia reversa, você pode obter novas tecnologias. Não é muito sensato imaginar, por exemplo, que os seres humanos hoje de superfície poderiam, por exemplo, construir as pirâmides, ou um bloco de pedra como existe em Baalbek, que nem sequer os digamos, tratores ou veículos de hoje seriam capazes de transportar um bloco de pedra com centenas de toneladas por um caminho tão longo. Então, esses artefatos que foram descobertos há muito tempo, e existe uma corrida das agências de inteligência desde a década de 20, 30, em busca deles, para que, através de engenharia reversa, você possa obter tecnologia disruptiva que gere novas armas, né? Olha, eu trouxe um pessoal para ver você. Olha aqui. Eu trouxe essas peças. Mensagem para Marrakech. As pessoas que eu trouxe são importantes, estão esperando. Que pessoas? Serviço secreto do Exército. Eles sabiam que você vinha antes de mim. Parecem saber de tudo. Não me disseram o que queriam. Dr. Jones, ouvimos falar muita coisa sobre o senhor. É mesmo? Professor de arqueologia, expert em ocultismo e, como podemos dizer, caçador de antiguidades raras. Só há um jeito de dizer isso. Por que não se sentam? Ficarão mais à vontade. Obrigado. O senhor é um homem de muitos talentos. O senhor estudou com o professor Ravenwood na Universidade de Chicago? Estudei sim. Dr. Jones, o senhor deve entender que isso é altamente confidencial. Claro, eu entendo. Ontem à tarde, o nosso pessoal da Europa interceptou um comunicado alemão que foi mandado do Cairo para Berlim. E o senhor sabe que nos últimos 2 anos, os nazistas colocaram equipes de arqueólogos correndo pelo mundo inteiro à procura de toda espécie de artefatos religiosos. Hitler é louco pelo assunto, ele é maluco. Está obcecado por ocultismo. E, neste momento, aparentemente, existe uma espécie de escavação arqueológica alemã no deserto, perto do Cairo. Nós temos algumas informações aqui, mas não conseguimos descobrir nada e talvez o senhor possa. Continuando com o desenvolvimento de Tanis, conseguimos peça principal, cajado de Ra, Abner Ravenwood, Estados Unidos. Os nazistas descobriram Tanis. O que isso significa para o senhor, Tanis? Bem, A cidade de Tanis é um dos possíveis lugares onde descansa a Arca Perdida. Arca Perdida? A Arca da Aliança, o baú que os hebreus usaram para carregar os 10 mandamentos. O que quer dizer com 10 mandamentos? Está falando dos 10 mandamentos? Os verdadeiros 10 mandamentos. As tábuas originais dos mandamentos que Moisés trouxe do Monte Horebe e quebrou. Se é que os senhores acreditam nesse tipo de coisa. Alguém fez primeira comunhão aí? Bom, Então os hebreus pegaram os pedaços quebrados e os colocaram na arca quando se estabeleceram em Canaã. Colocaram a arca num lugar chamado Templo de Salomão. em Jerusalém. Onde ela permaneceu por muitos anos. Até que, de repente, ninguém sabe como, desapareceu. Para onde? Ninguém sabe para onde nem quando. Então vamos lá. Ouro à venda. Desde o século XVIII, o ouro é a principal reserva das moedas nacionais, mas poucas pessoas já compreenderam o porquê. O ouro é volumoso,
pesado e não é especialmente raro se comparado, por exemplo, com certas pedras preciosas. Mesmo assim, tomou uma posição-chave como substância financeira fundamental. A razão é que, desde os tempos mais remotos, o ouro teve um valor percebido além daquele da moeda, um valor metafísico e científico cujos segredos foram perdidos, mas estavam destinados a retornar um dia. E isso ocorreu com o redescobrimento da ciência da metalurgia monoatômica de alto spin, a capacidade de transmutar elementos metálicos nobres em um estado supercondutivo, antigravitacional de átomos simples. Agora, os suprimentos estão sendo permutados entre aspas, por moedas fracas, especialmente pelo controverso euro. Em 1999, o Fundo Monetário Internacional, FMI, anunciou que venderia grandes quantidades de lingotes de ouro e ficou evidente que o ouro estava sendo propositalmente desvalorizado. Tentando justificar seu ato, representantes do FMI anunciaram que isso era parte de um esquema para ajudar os países pobres altamente endividados, em inglês, Heavily Indebted Poor Countries, representados pela sigla HIPC. Mas, como observou o World Gold Council, WGC, cerca de 41 países da lista dos Heavily Indebted Poor Countries eram, na verdade, produtores de ouro, cujas economias nacionais seriam mutiladas, se não completamente destruídas pelo plano. Apesar disso, o preço do ouro realmente caiu ao nível mais baixo em 20 anos. Em abril de 1999, a proposta do FMI chegou ao escrutínio do subcomitê do Congresso dos Estados Unidos, cujo porta-voz declarou, aspas, seria uma cruel ironia se a assistência oferecida aos países mais pobres do mundo causasse, na verdade, mais danos às suas já conturbadas economias e estorvasse o investimento na mineração do ouro. Fecha aspas. Aparentemente, apesar de toda a enrolação supostamente benevolente, os Heavily Indebted Poor Countries eram a última das preocupações do FMI a esse respeito. Em 6 de julho de 1999, a primeira porção de 25 toneladas das reservas auríferas britânicas foi vendida, derrubando novamente os preços. Porém, declarou-se que o total dos leilões propostos chegaria à marca de 415 toneladas, de uma reserva geral de 715 toneladas da Grã-Bretanha. O World Gold Council, WGC, chamou a isso economia de hospício, e o seu presidente, Haruka Fukuda, afirmou que, mesmo se o preço do ouro não caísse mais, o dinheiro recebido, aspas, fraudaria o povo britânico em 450 milhões de libras, equivalentes a 600 milhões de dólares, fecha aspas. Nesse ínterim, nada menos que 15 bancos centrais europeus anunciaram seus planos de vender 2.000 toneladas de ouro entre os anos 2000 e 2005. Em setembro de 1999, apesar da considerável oposição pública e outras advertências do World Gold Council, o Tesouro da Grã-Bretanha vendeu outras 25 toneladas de ouro por um preço ainda mais baixo, recebendo cerca de 2,83 milhões de libras a menos do que a venda de julho. Naquele ponto, o déficit monetário potencial subiu a 540 milhões de libras e havia mais 3 leilões planejados para aquele ano fiscal. O Her Majesty Treasury, Tesouro de Sua Majestade, confirmou planos para a venda de outras 150 toneladas de outros 6 leilões no final de 2001. Após leilões continuados e um total de 395 toneladas vendidas em um montante de 715 toneladas na Grã-Bretanha, Fukuda criticou o programa novamente. Em 6 de março de 2002, ele afirmou que, ao fazer essas vendas,
aspas, vimos o Tesouro deixar de explorar plenamente as altas no preço do ouro nos últimos 2 anos, fecha aspas. O que ele queria dizer é que, em termos gerais, os preços do ouro estavam bastante flutuantes desde julho de 1999, mas que as altas regulares nos preços ocorriam nas datas entre os leilões regulares. De forma muito conveniente, para os compradores, o preço sempre caía significativamente antes de cada venda, apenas para retornar a seu nível real logo depois. A resposta do Tesouro Britânico foi que se tratava de uma, aspas, reestruturação a longo prazo dos títulos de reserva, não uma perseguição ao mercado a curto prazo, fecha aspas. O fato de a nação ter sido ludibriada em milhões de libras não parece ter entrado na equação. O que aconteceu, todavia, é que certos compradores aprovados, cujas identidades não foram reveladas pelo Banco da Inglaterra, têm agora belos estoques de ouro comprado barato. Na verdade, até agora eles já adquiriram 55% da reserva original do Tesouro Britânico. Parece que o atual ciclo de leilões foi interrompido agora e, coincidentemente, descobrimos que o preço do ouro atingiu seu nível mais alto em 2 anos. Além das qualidades supercondutivas do ouro monatômico, há diversos outros usos recentemente desenvolvidos para o ouro metálico que fazem dele um requisito necessário nos mercados industriais e manufatureiros. Os mecanismos dos foguetes do programa espacial americano são revestidos com ligas auríferas para refletir o calor. Telefones de teclas chegam a ter 33% de contatos revestidos com ouro. Além de tudo, houve paralelamente um significativo aumento de interesse ocidental nas minas sul-africanas de metais do grupo da platina. Começou em 1997, quando a Anglo-American Platinum Corporation, Amplats, formou-se a partir de uma fusão de 4 empresas independentes. Dessa forma, a corporação reteve o controle de quase 70% do suprimento mundial de platina. Por causa desse grande aumento de interesse nos MGPs, metais do grupo da platina, o Sunday Telegraph, da Grã-Bretanha, investigou o assunto em outubro de 2000, momento em que finalmente se revelou que os mercados de metais nobres estavam sendo reestruturados com novos proprietários para satisfazer e sustentar a recém-surgida tecnologia de células de combustível. Vocês sabem o que isto significa? Tratando-se apenas de células de combustível. Isto significa que todo o nosso paradigma energético, a nossa matriz energética mundial, precisa ser modificada para se conformar às novas descobertas de uma ciência classificada que ainda não foi colocada em prática por causa do atual sistema econômico mundial, baseado na nossa matriz energética. Isso significa dizer que o mundo precisa ser quebrado para que toda a nossa matriz energética possa ser modificada. Combustíveis fósseis, de carvão, de petróleo, sistemas de transporte terrestre, marítimo, aeronáutico, tudo precisa ser mudado para se conformar, em última análise, ao novo paradigma, a nova matriz energética que será implantada dentro de pouco tempo no mundo. Dá para entender um pouco o que vem acontecendo?
Agora, em se tratando de ouro monoatômico, o assunto é muito mais extenso, porque ele tem aplicações em todas as áreas do nosso conhecimento, principalmente medicina e longevidade humana. Mas isso eu pretendo tratar esse assunto mais adiante. Isso que eu falei aqui foi apenas para que vocês tenham uma ideia do que está acontecendo hoje no mundo. Não é por acaso e não é sem propósito. Não é só apenas o interesse das picadinhas, não. O interesse é muito mais amplo, muito maior do que se pensa. Ok? Então, eu vou continuar com este assunto aos poucos, para evitar um vídeo muito longo e cansativo. Aguardem que eu voltarei com este assunto. Muito obrigado.